Eu estou dizendo que hoje o gabinete dos deputados está sendo utilizado para a produção de TV, produção de produção de vídeo. Se alguém disser que eu estou sendo injusto nisso, que prove o contrário. Há uma produção de vídeos de gabinetes, de políticos, de cortes, de lives e de matérias jornalísticas. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. Mas é uma publicação onde o Luiz Felipe ele fala algo óbvio, né? A publicação tem 16 horas, foi ontem que ele publicou isso aqui. Ele colocou o que estava acontecendo no Teherã e abre aspas para o deputado federal e príncipe, né, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Abre aspas: a queda do regime no Irã será via levante popular. Na Venezuela é via intervenção militar de outro país. O comum entre os dois é que o fim de um regime ditatorial não é por via das instituições. O Luiz Felipe foi muito feliz nessa frase dele, porque ele reconhece que, como deputado federal, não há via institucional para resolver o problema de uma ditadura. Ele fala levante popular ou o emprego da força, quando um país não tem, de um país estrangeiro. Isso aqui é a honestidade que nós esperamos dos deputados. O meu desabafo de ontem, eu coloquei a frase do Gutso, foi para o grupinho dos deputados e, novamente, os deputados estavam lá. O Alan dos Santos faz um desserviço para a direita, né? E agora tem o Renzo falando a mesma coisa. Eu acho que está na hora dos políticos entenderem que nós não estamos cobrando que eles sejam super-homens, super-heróis. Ninguém está pedindo para que eles sejam kamikazes. Ninguém está pedindo para que todos eles venham para o exílio. Ana Paula Henkel, que é nossa membro fundadora, que está quase sempre com a gente, ela também deu uma pancadinha nos políticos. Porque é uma obviedade. A questão aí eu vi muita gente reclamar, mas não pode generalizar. Assim, talvez não dê para generalizar, mas assim, de um modo geral, a reação é muito discreta, né? Se então, é que há, né? Então, aí que entra um problema grave, Lacombe, Silvio Navarro, Max e Rei, e você que está em casa nos acompanhando. Aqui o problema não está nem naquilo que se fala, mas como se interpreta. Né? Ou seja, falar com analfabetos funcionais é sempre um problema hercúleo. É quase um desafio. Você tem que desenhar, explicar o desenho e depois desenhar a explicação. O Olavo falava isso. Quando nós falamos que os deputados estão inertes, isso é um fato. Isso não é juízo de valor, isso é juízo de fato. Confunde-se muito juízo de valor e juízo de fato. O juízo de valor, ele é um juízo moral. O juízo de fato é se isso é ou não é. Então, por exemplo, isto é uma caneca? Não tem o que discordar. Não há discordância entre juízo de fato. É aceitação ou não. Ou você aceita a realidade ou não. Juízo de valor, você já tem discordância. Entendeu? Eu concordo e discordo. Não está no âmbito da concordância ou discordância o juízo de fato. Um fato é um fato. Se o Congresso estivesse agindo, todo mundo ia ver. Mesmo que as ações fossem inócuas. Mas não há nem sequer a ação inócua. Sabe aquela... Você tenta e nada tem fruto? O que as pessoas estão vendo é a obviedade. A crítica que eu fiz, por exemplo, dos deputados que usam seus gabinetes para produção de vídeos, produção de conteúdo, o CNPJ de um deputado não é a produção de vídeo. Não adianta a pessoa ficar brava comigo. Não adianta a pessoa ficar revoltada comigo. O que o Alan dos Santos está falando? Quem é ele? Eu falei, eu não... Esqueça o mensageiro. Eu estou dizendo que hoje o gabinete dos deputados está sendo utilizado para a produção de TV. Produção de produção de vídeo. Se alguém disser que eu estou sendo injusto nisso, que prove o contrário. Há uma produção de vídeos de gabinetes, de políticos, de cortes, de lives e de matérias jornalísticas. Gente, isso é o motivo pelo qual existe Auri Verde, existe
timeline, existe feed diário. Sabe, é a razão de ser do trabalho jornalístico. Então, se eles querem trabalhar nessa esfera, não é como deputado e senador. O político ele não tem que atuar naquilo que o jornalista pode atuar. Se ele quer cumprir essa função, ele tem que ser jornalista. Ele tem que ser, sei lá, influenciador. Ele tem que ser outra coisa. O que eu, o Rei, o Silvio Navarro, o Max e o Lacombe não podem fazer? Nós não podemos, por exemplo, fazer reunião com lideranças locais, membros do partido. Nem é nosso desejo, mas estou dizendo assim, é uma impossibilidade. Eu não posso, por exemplo, acionar o PL Jovem para fazer uma formação desses jovens, para fazer pequenos buzinaços na região que eu fui eleito. Eu não sou político. Eu não posso acionar, por exemplo, os membros do partido da minha região, vamos dizer, eu sou do Rio de Janeiro. Eu não posso fazer uma reunião com os membros do meu partido para que a gente possa fazer uma reunião com os empresários locais para que encham a cidade de outdoor. Chega de tirania. Eu não posso reunir, falei aqui, jovens, empresários, eu não posso reunir os médicos do estado do qual eu fui eleito para que eles emitam uma nota oficial, ou psiquiatras, do que vem a ser tortura. Imagina um outdoor, vários outdoor na cidade dizendo a definição de tortura é... E você não precisa acusar ninguém. Você só fala isso, a definição de tortura é... E e enche o outdoor da cidade. Assinados psiquiatras do estado tal. Ou seja, essas atividades humanas próprias da política é que carecem por parte dos próprios políticos. Então não adianta ficar revoltado com um jornalista quando ele diz, olha, que bom que você tem uma rede social com muito engajamento de publicações de matérias jornalísticas. Mas isso não é a função do político. E o Luiz Felipe está dizendo bem claro aqui, a queda do regime iraniano e venezuelano não veio por meio das instituições. A gente precisa dizer isso abertamente para o povo. O deputado está fazendo aqui uma análise, uma leitura de cenário, onde ele reconhece que ele, como membro da instituição, ele como parte do corpo burocrático do Estado, ele reconhece que não há o que fazer. E muita gente não entendeu, achou que ele estava dando desculpa para não agir. Você vê os comentários. Ah, não acredito. Tem gente criticando, falando assim, você está querendo então dar desculpa, que você não pode fazer nada, tem que colocar o povo na fogueira, sabe? Teve gente falando isso. Só não entendeu o que o Luiz Felipe quis dizer. Eu tô muito convencido de que ou a gente senta e forma educacionalmente o brasileiro, ou não tem o que fazer. Sinceramente, assim, tô falando nos próximos 50 anos. Porque conversar com pessoas de QI de orangotango é perda de tempo. E não se sinta ofendido, você que tá em casa. O Alan tá me chamando. Não, se você entendeu, você não é o QI do orangotango. É uma obviedade isso. Isso é igual a falar assim, o cara tem que parar de botar o dedo no cu. Ele tá falando que eu boto o dedo no cu, filhão. Essa carapuça serviu, são outros 500. Né? Enfim, passo a palavra, já segurei demais, até eu sobre o nome do Silvio. Vamos lá, antes de passar para o Silvio Navarro, deixa eu ler aqui a mensagem que o Renzo Grace publicou no X, desabafando sobre a situação do Jair Bolsonaro, né, que está lá preso numa cela minúscula, 12 metros quadrados, 22 horas trancafiado nesta cela, com visitas limitadíssimas, terças e quintas, 2 visitas apenas, meia hora cada uma de duração. E o Renzo fez um desabafo, então, e eu vou ler aqui o texto dele antes de passar para a primeira participação, para cumprimentar o Silvio Navarro e a primeira participação dele. Escreveu o seguinte, o Renzo Grace, mestre de jiu-jitsu. Vou falar algo que vai irritar muita gente, mas a verdade não pede licença e não estou nem aí para os mimizentos. Não sou petista, nunca fui, nunca serei, mas hoje eu tiro o chapéu sim para os petistas. E digo isso sem ironia nenhuma. Petistas, nesse ponto, vocês têm o meu respeito. Porque se 10% do que está acontecendo com Bolsonaro estivesse acontecendo com Lula, o Brasil já teria parado
as ruas estariam tomadas, haveria pressão internacional, parlamentares em pé de guerra, com sangue nos olhos, militância organizada, barulho, reação. Enquanto isso, o que faz a chamada direita? Silêncio, cálculo, covardia. A direita brasileira é uma fraude moral. Parlamentares que se elegeram nas costas do Bolsonaro e, quando chegou a hora de defender quem os colocou lá, simplesmente viraram o rosto. Parlamentares que só têm mandato porque Bolsonaro sangrou, que só têm voz porque Bolsonaro apanhou, que só existem politicamente porque Bolsonaro pagou o preço mais alto. E agora? Agora fingem normalidade, fingem prudência, fingem estratégia. Não é estratégia, é ingratidão rasteira. Bolsonaro foi grande demais para um povo pequeno demais. Deu a saúde, a paz, a própria vida por um país que não tem coragem nem honra para retribuir. Jesus virou mesa no templo, chutou o balcão da hipocrisia, chamou os falsos de falsos. E é isso que precisa ser feito agora, porque o erro não foi Bolsonaro. O erro foi acreditar que essa direita merecia alguém como ele, e não merece. Fica aqui para registro meu pedido de perdão. Perdão, Bolsonaro. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal. Você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.